E vem conferir um top 5 filmes Homem versus Natureza. E está chegando nos cinemas o filme Meg, ou Mega Tubarão 2. Filme esse que é uma continuação do filme Mega Tubarão, que tem como protagonista o Jason Statham. E por causa disso, eu me inspirei em criar uma lista com top 5 filmes Homem vs Natureza. Mas eu fui mais específico nessa lista. Eu coloquei um top 5 Homem vs Natureza, focado principalmente no Homem versus Animais. E por que eu falo isso? Porque a ideia do Homem versus Natureza é essa ideia que de alguma forma o homem tenta interferir no curso natural da natureza e a partir daí ela reage a isso, querendo mostrar que não importa o que você faça, sempre a mãe natureza vai conseguir ganhar de você, não importa o mais inteligente da pessoa que você seja. Então não exatamente você precisa ser homem versus natureza. Existem filmes onde, como por exemplo o filme 127 Horas, que ficou muito famoso pelo James Franco, que é a história do homem que foi fazer uma expedição, ele acabou caindo e ficando preso em rochas. Esse filme ele é baseado em história real, mas ele é considerado um homem versus natureza. Ele tentou fazer algo sozinho, tentou não usar tecnologia, a partir daí a natureza meio que reagiu e ele ficou preso ali. Existem vários filmes dessa forma, mas já que o filme Meg é o de um mega tubarão, eu resolvi focar nessa ideia mais do homem versus natureza, focado mais em animais. Deixando isso claro, vamos à lista. E em quinto lugar dessa lista eu coloco o filme Medo Profundo. Filme esse que conta a história de duas amigas que estão em uma viagem de férias para o México. E no último dia da sua viagem, elas acham que vai ser uma boa ideia elas entrarem numa jaula e a partir daí descer naquela jaula, naquela gaiola, para a partir daí nadar com tubarões, ver tubarões de mais perto. Isso é uma coisa que é muito comum e muitos turistas gostam de se fazer. Nesse caso, eles fizeram isso, mas não com uma companhia completamente segura. Obviamente acaba dando um problema, o cabo acaba quebrando e a partir daí a jaula, a gaiola acaba caindo lá embaixo e elas têm que ir lá de baixo tentar voltar lá para cima no barco. Nesse período eles estão numa pressão muito alta porque a gaiola caiu muito profunda no oceano e também, obviamente, o oxigênio que eles têm naquela máscara está acabando. Então são as duas tentando sobreviver, tendo que achar uma forma de subir até o barco enquanto vários tubarões brancos os rodeiam e ela tem que tentar sobreviver. Bom, esse filme, ele nem é o melhor filme do mundo. Desses 5, eu acho que ele é o que eu menos gosto disparadamente. Mas, se você considerar, existem muitos filmes de tubarão. E a maioria é muito ruim. Existem de todas as formas possíveis. Desde filme que tenta ser sério e é muito ruim, e desde filme que é visivelmente galhofa. Como, por exemplo, filmes como Sharknado, que é visivelmente galhofa. Aqui, eu até fiquei em dúvida de qual filme eu colocava nesse quinto lugar. Tava em dúvida entre esse ou o famoso Anaconda. Eu coloquei esse porque eu acho que ele é o melhor construído. Ele tem a sua parte de galhofa, mas ele tem uma grande revelação num ponto do filme que me deixou surpreso com o que estava acontecendo com aquela virada nesse tipo de filme. Eu gosto das duas atrizes que fazem parte do longa e ainda por cima o filme é bem construidinho, ele é bem colocado. Ele tem até um bom CGI porque o filme fica muito no escuro. Isso ajuda, cria uma tensão e um mistério, porque realmente você não sabe de onde o tubarão vai vir e realmente elas não estão como muito filme trabalha que estão só à deriva no oceano e pode aparecer um tubarão. Realmente, elas estão num ponto específico onde tem vários tubarões brancos. Então esse medo é realmente permanente. Sem contar que já que existe mais de um, você sabe que mesmo que elas consigam matar um tubarão, por exemplo, vão ter outros. É um filme que, apesar de ser um filme só mediano, ele consegue ter uma boa surpresa final em alguns pontos, ter uma ótima surpresa final, na verdade, e ainda por cima, essa tensão de está acabando o oxigênio, o que elas vão fazer a partir daqui me agrada bastante, e por isso que ela ficou em quinto lugar dessa lista. E em quarto lugar dessa lista eu coloco o filme Predadores Assassinos. Filme esse protagonizado pela Kara Scodelario, que tem uma premissa que se passa em Orlando, na Flórida. A ideia do filme é que um grande tornado acaba afetando e acaba alagando a toda a região, como algo que nunca foi visto nesse período. O grande problema é, Orlando, essa fase da Flórida, ela é muito conhecida pela grande quantidade de crocodilos que tem nesse lugar. Então a partir daí as casas começam a ficar alagadas, as casas começam a ficar inundadas, mas quem não conseguiu sair do lugar acaba gerando grandes problemas. Crocodilos estão ali, crocodilos vão atacar. Essa é uma premissa muito interessante, porque ela é uma premissa que realmente poderia existir. Obviamente, exagerado, como esses filmes normalmente são, mas ela poderia existir, porque realmente esse
lugar do mundo, né, a Flórida, essa parte mais dos Estados Unidos, é conhecida por ter muitos tornados, por ter muitos furacões. Então realmente poderia acontecer esse tornado, realmente poderia alagar. E vai lembrar que essas cidades, como por exemplo a Disney, que foi construída em Orlando, ela foi construída em cima de um pântano. Então realmente existem crocodilos nessas redondezas. Então é uma premissa que poderia existir. Mas não é só isso, é mais um filme que ele consegue facilmente quebrar a conexão da personagem da Kaya Scodelario com a internet, com o meio de comunicação que ela poderia ter. Ela tá por um motivo nobre, que é salvar o seu pai, e sem contar que é num bairro. Então, normalmente, esse tipo de filme seria completamente exagerado, porque você falaria, isso nunca poderia existir. Como, por exemplo, tem um filme de tubarão chamado Tubarão de Shopping, que parece ser meio bobo, mas é porque teve uma grande onda que realmente alagou toda a cidade. Algumas pessoas ficaram presas num shopping, e a partir daí, tudo ficou alagado. Mas o filme é muito ruim, ele é completamente exagerado e é inassistível. Aqui não, eles usam uma desculpa boa e a parte de alagar faz com que você não tenha pra onde ir, faz com que você não tendo comunicação, não tenha pra onde ir. Sem contar que já que tá tendo tornados, tá tendo tufões ali em volta, nenhum helicóptero conseguiria te salvar. Por exemplo, no filme que eu falei antes, os mergulhadores que estavam ali, eles sabiam que a gaiola tinha caído. Eles tinham uma desculpa fácil de conseguir chamar ajuda e de alguma forma salvar aquelas mulheres que estavam ali. Aqui não, aqui tudo eles criaram uma boa mecânica pra afastar qualquer meio dela ser salva. Ela tá no meio da casa, então ela não vai ter como ter um bote salva-vida para poder se salvar. Ela não tem para onde ir, porque está tudo alagado. Então ela até ir para outra cidade, com certeza ela seria atacada por um crocodilo. Sem contar que tem os tufões que estão surgindo e em qualquer momento podem destruir ela e ela pode morrer e tira qualquer salvamento dela. Então é uma boa atriz como protagonista, ela tem uma boa premissa e isso é outra coisa. Eu falei que normalmente os tubarões têm filmes que são usados de uma forma muito ruim, os crocodilos também. Pânico no Lago, tantos filmes que usam como crocodilo e até cobras como grandes vilões do seu filme, tem muitos filmes ruins. Aqui eles usam de uma forma interessante, bem feita, que funciona. Sem contar que você, até nas situações que colocam ela, você acredita que ela pode fugir. Obviamente, como todo tipo de filme, tem um exagero final. Mas eu gostei bastante da desculpa que eles deram, gostei bastante de como eles colocaram ela pra conseguir ficar presa naquele lugar e como isso vai funcionando. E como em alguns momentos ela tenta se salvar de algumas formas. É mais um filme que com certeza, pra quem gosta dessa temática, vale o seu tempo. E em terceiro lugar dessa lista eu coloco o filme Águas Rasas. Filme esse que eu achei fantástico desde a primeira vez que eu assisti, que é protagonizado pela atriz Blake Lively. Filme esse que conta a história de uma mulher que no momento difícil da sua vida, logo depois que ela tem uma grande perda, ela precisa relaxar e se desestressar. A partir daí, ela pega a sua prancha e ela vai numa praia que ela já conhecia, onde ela é completamente isolada, mas que ela poderia surfar e realmente se tranquilizar ali. O problema é, enquanto ela está nadando, enquanto ela está pegando ondas naquela praia isolada, aparece um grande tubarão branco. E a partir daí, ela tem que tentar sobreviver. Ela não consegue chegar até a praia porque ela está muito longe por causa do surf, mas ela consegue encontrar uma pequena ilhinha, um pequeno lugar onde ela vai ficar. E aí o tubarão branco fica rodeando ela. Esse é um filme que ele é muito bom. Ele é muito bom por todos os sentidos. Ele mais uma vez consegue criar bem aquela tensão de que, olha, você está numa rocha, mas a maré vai subir e você vai ficar sem lugar para ir. Tá ficando à noite, então vai ser pior, porque você não vai conseguir nadar. Você ainda tá numa praia isolada. E quando vai aparecendo novos personagens, também são super interessantes. Eu gosto da trilha sonora desse filme, eu gosto da direção desse filme, eu gosto de como o filme ele sai simplesmente do normal e tenta aprofundar mais na personagem por causa da perda. E como todo esse filme, é sempre bom destacar, o terceiro ato ele é completamente exagerado. O final é exagerado, você tem que obviamente ter uma suspensão de descrença no terceiro ato. Mas até chegar nesse terceiro ato, ele é muito bom. Tudo como ele constrói, como apresenta o tubarão, como eles usam os elementos do mar realmente pra brincar com ela, além da parte dela se cortar em algum ponto, a como ela vai machucar o tubarão, tudo isso funciona muito bem. Sem contar que eu gosto de como eles usam o tubarão, a forma como eles filmam, sem querer mostrar o tubarão o tempo inteiro. Porque muitos desses filmes têm essa ideia de que toda hora tem que mostrar o tubarão. Aqui não, eles brincam, assim como o Spielberg brincou no Tubarão clássico, de que realmente você consegue brincar com o personagem. Você não tem que mostrar ele. E realmente é muito bom. Até o terceiro ato, que eu falei que é um pouco exagerado, eles usam algumas desculpas ali que você acredita que realmente funcionaria em certo ponto naquela situação. Gosto bastante desse filme em todos os sentidos. Desde a forma de como eles constroem, de como eles realmente tentam aprofundar na personagem, de realmente como eles conseguem construir a tensão e o medo. Essa é outra coisa que esses filmes normalmente, às vezes, perdem um pouco a mão, e aqui acerta muito bem. A tensão e o medo. Porque o diretor teve uma ideia muito boa de realmente focar na personagem, fazendo close na cara dela, e aí também entra muito a parte da maquiagem. Como você vai vendo que a boca dela vai ficando mais seca, como ela não tem mais muito recurso para sobreviver,
Até a maquiagem desse filme funciona muito bem, porque vai sacar, ela tá em volta de muita água, mas é uma água saudável, salgada, uma água não que ela conseguiria ser comestível, então até isso acaba sofrendo, até isso faz com que ela perca sua força, então eu gosto bastante. Inclusive, tem algumas surpresas nesse filme também que me agrada. Como eu falei, o terceiro ato é a pior coisa, mas desses filmes, dos últimos que eu vi nos últimos anos, ele é um dos melhores, porque a forma como ele é dirigido, a forma como a ideia dele é feita, ele usa todos os clichês que o gênero já tem, porque anualmente saem milhões de filmes de tubarão, mas é usado de uma forma muito boa. Pra mim, dessa lista, eu acho que dos que não são esperados, que vai ser o top 2 e o top 1, esse é um filme que com certeza, se você não viu ou deixou passar, pode ver, porque ele tem uma qualidade muito alta, e ele constrói muito bem essa tensão que muito filme tenta fazer e não consegue fazer. E em segundo lugar dessa lista eu coloco o filme Tubarão, de 1975, escrito, dirigido e produzido pelo gênio do cinema Steven Spielberg. Filme esse que marcou sua época e até hoje acaba marcando. Quando você pensa em Tubarão, você automaticamente faz a musiquinha do Tubarão que está chegando, para mostrar como esse filme é clássico e marcante. Quando você pensa em cenas de filme de Tubarão, com certeza uma delas acaba vindo por causa do filme Tubarão. Sem contar que essa ideia que o Spielberg teve na época, de em nenhum momento mostrar o tubarão, só ficar criando esse mistério, ajuda muito a fazer com que o filme envelheça muito pouco e acabe funcionando muito bem até hoje. Porque pode ver, esses filmes que eu mencionei, eles funcionam muito bem hoje em dia. Pode ser que daqui 10 anos eles não funcionam mais tão bem. E um dos motivos que eles não funcionam tão bem é porque usam uma grande quantidade de CGI e o CGI acaba envelhecendo muito. Aqui no Spielberg, o que faz com que o filme de 75 envelheça tão pouco? Primeiro, seria o fator dele usar muito a câmera em primeira pessoa para usar o tubarão. Isso cria uma tensão e um medo, porque a gente não sabe o que está acontecendo e ao mesmo tempo ele consegue fazer com que você, que é o público que está vendo, crie esse medo, você se sinta na pele do tubarão. Mas é que você não mostra ele, você não vai ter esse envelhecimento do tubarão. Sem contar que já que o tubarão era muito difícil de se fazer, eles criaram realmente algo real ali, algo realmente para cenas do barco no terceiro ato, as cenas que realmente envolvem o tubarão aparecer em tela, eles criaram o tubarão em tamanho real, realmente criaram o tubarão para ele ser algo funcional, não ter que usar CGI, não ter que usar esse recurso técnico. Então isso faz com que o filme envelheça muito menos. Sem contar que existe uma certa brincadeira do Spielberg, na forma de como ele brinca com o tubarão, na forma de como ele coloca o tubarão na situação, que funciona muito bem. Ele é tão bem feito que você, sem ver o personagem, você fica com medo, porque aí brinca com aquela ideia de que se você esconde o monstro, se você não vê o monstro, fica só no imaginário popular, cada um vai imaginar o tubarão que quiser na cabeça, o tubarão branco que quiser na cabeça, mas você vai criar aquela ideia do que é aquele ser, o que é aquela criatura. E a primeira aparição dele também é fantástica, como realmente trabalha aquilo, a tensão, o medo, e aquela ideia de que não tem pra onde ir, está no meio do mar, se você cair no mar, aquele tubarão vai matar você, é muito bom, muito bem feito. Um filme que é tão bom que ele funciona muito bem hoje em dia em todos os sentidos, desde a parte da direção, até na parte da trilha sonora, passando na parte de como ele constrói as cenas. Não é aquele filme que você olha e tem que pensar, ah, esse filme funciona muito bem, mas ele é um produto da sua época, hoje ele não funciona mais tão bem. Não, se você colocar esse filme hoje para alguém que nunca viu Tubarão, com certeza ele vai ter o mesmo medo e a mesma sensação da pessoa que assistiu em 75 no cinema. Steven Spielberg é um gênio, porque ele realmente consegue fazer com que seus filmes fiquem eternizados sem envelhecer, funcionando para diferentes gerações. E Tubarão é um excelente exemplo disso. E em primeiro lugar dessa lista eu coloco o filme Jurassic Park. E se o segundo filme dessa lista era um filme dirigido por Steven Spielberg, o primeiro filme dessa lista também é feito pelo grande e gênio diretor Steven Spielberg. Jurassic Park, ele é um ponto principal na história do cinema. Assim como o Steven Spielberg é um gênio que vai marcar gerações do cinema e que para muitos é o melhor diretor que já viu de todos os tempos, o Jurassic Park para muitos é o melhor filme que já viu no cinema de todos os tempos. Porque Jurassic Park, ele é um filme que na época que ele lançou o primeiro filme, ele mudou muito do que muita gente tinha de visão de cinema. Jurassic Park foi aquele filme que, para quem assistiu em 1993, e eu não entro nesse caso porque eu sou de 97, foram pessoas que saíram do cinema e pensaram, como eles fizeram isso? Como que eles conseguiram fazer com que dinossauros realmente existissem? Será que realmente dinossauros existem na nossa época? Porque o filme era tão bem feito, ele era tão perfeito em todos os detalhes, que realmente ele passava a impressão de que todo aquele universo
poderia existir hoje em dia. Sem contar que essa ideia do homem versus natureza ficou mais forte e mais poderosa e mais discutida a partir do Jurassic Park, porque ele pega mais forte nessa ideia, ele brinca mais com essa ideia, porque alguém pegou o DNA de um mosquito e a partir desse DNA, desse mosquito que existe milhares de anos, eles criaram uma criatura inteira a partir daí. Isso é brincar com a natureza. Isso, como eles próprios dizem no filme, é o homem brincando de Deus, pegando algo que já morreu e tentando recriar do zero. Então a partir daí o filme acaba se desenrolando. Sem contar que a equipe que eles escolheram para poder criar esse grupo de personagens do primeiro filme é fantástica. Desde os principais até passando pelos secundários. As discussões que eles apresentam são profundas e que até hoje eles se colocam no cinema nesse estilo de filme que foi muito apresentado realmente nesse filme. Sem contar, obviamente, tem que dar o destaque. Jurassic Park não é um filme original. Ele foi baseado num livro que já existia essas discussões, já existiam essas ideias. Mas mesmo assim, é um filme que realmente revolucionou em todos os aspectos do cinema naquela época. A forma das discussões que eram apresentadas, como eles reconfiguraram algumas discussões e ainda por cima a parte técnica. Porque a forma como o Spielberg usa o CGI, a forma como ele apresenta e dirige todas as cenas, faz com que tudo crie um grande clima. Faz com que você, da primeira à última cena, fique de boca aberta de como aquilo foi criado. Sem contar que ele sabe ir apresentando os personagens, ele sabe apresentar os dinossauros, e ele sabe muito bem criar um ritmo pro filme e desenvolvendo eles. Pra mim, o primeiro Jurassic Park é um filme perfeito, redondo, e apesar de ter alguns pontos que hoje envelheceram um pouco mal, como por exemplo a parte técnica, você tem que se colocar na época que o filme foi lançado e colocar que aquilo era impossível de se existir e ele criou aquilo do zero. Ele sabe criar a tensão no momento certo, ele sabe criar os personagens no momento certo, ele sabe fazer com que personagens icônicos do cinema fossem feitos a partir dali e cenas também. Não é só a direção, como eu falei do Tubarão, isso também vale para Jurassic Park. Quando você imagina um grande dinossauro, quando você imagina algumas cenas específicas, a música de Jurassic Park vem na sua cabeça. É um filme que ele é redondo em tudo que tenta fazer, desde a construção do roteiro, passando pelo desenvolvimento dos personagens, chegando na parte da direção e até na trilha sonora. Esse é um dos grandes filmes da história do cinema, um filme que mudou a história do cinema a partir de que ele foi lançado, e não tinha como ele não ficar em primeiro lugar. Obviamente, Tubarão também é muito marcante, mas a forma como Jurassic Park foi feito, realmente não tem como não ficar em primeiro lugar, ainda mais com mais um acerto do Spielberg. Para muitos, um dos maiores acertos da sua carreira. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, qual filme você acha que faltou nessa lista? Qual desses filmes da lista você gosta mais? Comenta aqui embaixo e eu volto no próximo vídeo.